paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Amados, no tópico 1, a natureza e a obra do Espírito Santo, foi tratado os seguintes assuntos. Quais os 3 símbolos do Espírito Santo relacionados com a sua natureza? Qual o ponto de destaque da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, especificamente à luz de Jó, capítulo 26, versículo 13. E hoje, no tópico 2, o batismo e os dons do Espírito Santo. Observe, amados, o evento do batismo com o Espírito Santo não deveria surpreender nem confundir os leitores das Escrituras, pois era uma bênção já prometida, relacionada com o plano divino da salvação em Cristo Jesus, e foi predita por Joel, Isaías, João Batista e o próprio Jesus. Amém? Então, no dia de Pentecostes foi um dia singular para a igreja e continua sendo. Nesse dia, aprove a Deus, por intercessão de Jesus Cristo, enviar o Espírito Santo. Nesse dia, 120 frágeis discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e dotados de poder de testemunhar o Evangelho. Como resultado da experiência do Pentecoste, Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Então, Pedro, com autoridade sobrenatural, acusou os seus ouvintes, judeus, de haverem entregue à morte o Filho de Deus e os exortou a se arrependerem dos seus pecados. Proclamou ter a promessa do batismo com o Espírito Santo em uma referência a todos os homens, e não somente aqueles que constituíam a assembleia ali reunida. Então, para quem é a promessa? Face a esta pergunta de ocasião, responde o apóstolo Pedro. Primeiro, a promessa é para vós, os judeus ali representando os compatriotas, a nação com a qual Deus fizera a antiga aliança. 2, para vossos filhos, os que existiam então, e as gerações sucessivas. 3, para todos os que ainda estão longe, isso é, para todos que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, mas é para todos, universalmente, para os gentios e para qualquer indivíduo que responda à chamada de Deus, através do Evangelho para a salvação. A promessa de Atos 2:39 indica que o batismo com o Espírito Santo foi designado por Deus para todos os crentes, desde o dia de Pentecostes até o fim da presente dispensação. Amém? A natureza desse batismo. Então, várias palavras e expressões são usadas para simbolizar e descrever a vinda do Espírito Santo aos crentes. E o seu ministério através destes. Amém? Primeiro, derramamento. O sentido da palavra tem referência à comunicação de alguma coisa vinda do céu com grande abundância. Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Essa palavra é usada frequentemente nas Escrituras com referência ao Espírito Santo e à sua vinda ao cristão, ao crente. Amém? 2, batismo. O recebimento do Espírito Santo é figurado como batismo, uma total, gloriosa e sobrenatural imersão no Divino Espírito. Amém? O que revela a maneira ali gloriosa como o Espírito envolve, enche e penetra a alma do crente. Assim, todo o nosso ser se torna saturado e dominado com a presença refrigeradora de Deus pelo seu Espírito. Amém? Terceiro, enchimento. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Amém? Esse enchimento não se deu em gotas, amados. No Pentecoste, a plenitude do Espírito os encheu inteiramente, de tal modo que andavam de um lado para o outro, falando em novas línguas. Os dons do Espírito Santo podem ser descritos como uma dotação ou concessão especial e sobrenatural
de capacidade divina para serviço especial, na execução do propósito divino para e através da igreja. Classificação dos dons. Observe, está relacionado em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Divide-se em 3 grupos distintos. Primeiro grupo, os dons de revelação. São eles: A, palavra de conhecimento; B, palavra de sabedoria; C, discernimento de espírito. 2, dons de poder. A, dons de cura; B, operações de milagres; C, fé. Terceiro, dons de inspiração, que é a variedade de línguas; B, interpretação de línguas; C, profecias. Amém? Então, veja bem, depois dessa visão, vamos para a definição dos dons espirituais. Primeiro, palavra do conhecimento. É a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecê-lo, a não ser que o Espírito Santo o revele. Amados, nós temos alguns exemplos da manifestação deste dom, que são encontrados ali nos ministérios de Samuel, Eliseu, Aías, Jesus, Pedro e Paulo. Amém? 2, palavra da sabedoria. É uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada por Deus através da revelação do Espírito Santo para satisfazer a necessidade de solução urgente do problema particular. Amém? Então, não se deve confundi-lo, portanto, com a sabedoria no sentido amplo e geral. Terceiro, discernimento de espíritos. Através deste dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Através deste dom, o Espírito Santo revelou a Paulo que tipo de espírito operava através da jovem adivinha de Filipos, ali em Atos, no capítulo 16, versículo 18. E fê-lo resistir a Elimas, condenado à cegueira, lá em Atos, capítulo 13, versículo 11. Observe, note que não se trata do mau hábito de julgar ou fazer mau juízo das outras pessoas. Amém? Quarto, dons de cura. No grego, tanto o dom de cura como o seu efeito está no plural, o que dá a entender que existe uma variedade de modos na operação deste dom. Observe, amados. Assim, um servo de Deus pode não ter todos os dons de cura. E por isso, às vezes, muitos não são curados por sua intercessão. Exemplo bíblico. Paulo orou pelo pai de Públio, que se achava com febre e disenteria na ilha de Malta, e o curou. Isso está lá em Atos, capítulo 28, versículo 8. Porém, foi forçado a deixar o seu amigo, Trófimo, doente em Mileto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Como são diferentes os tipos de enfermidades, é evidente que há um dom de cura para cada tipo de enfermidade. Seja elas enfermidades orgânicas, psicossomáticas ou de patogenia espiritual. Amém? Quinto, operações de milagres. Ambas as palavras aparecem no original grego no plural. Isso sugere que há uma variedade de modos de milagres e atos de poder. Por milagres e maravilhas, é qualquer fenômeno que altera uma lei divina conhecida e pré-estabelecida. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, significa atos de poder gloriosos, sobrenaturais, que vão além do que o homem pode ver. Este dom opera especialmente, amado, em conexão com conflitos entre Deus e Satanás. Amém? Sexto, dom da fé. É uma fé especial, diferente da fé para a salvação ou da fé que é mostrada por Paulo como aspecto do fruto do Espírito.
Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amados, o dom da fé é um verdadeiro apelo a Deus, no sentido de que ele intervenha quando todos os recursos humanos têm esgotado. Amém? Sétimo, variedade de língua. É a expressão falada e sobrenatural de uma língua nunca estudada pela pessoa que fala. Uma palavra enunciada pelo poder do Espírito Santo, não compreendida por quem fala e usualmente incompreensível para quem ouve ou para os ouvintes. Nada tem a ver com a facilidade de assimilar línguas estrangeiras e nem com o intelecto. É a manifestação da mente de Deus por intermédio dos órgãos da fala do ser humano. Oitavo, interpretação das línguas. É o único dom cuja existência ou função depende do outro dom, a variedade de línguas. Observe, amados, interpretação aqui não é a mesma coisa que tradução, tá? A interpretação, geralmente, alonga-se mais do que uma simples tradução. E para nós terminarmos, nono, a profecia. É uma manifestação do Espírito de Deus e não da mente do homem. E é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Observe, embora o dom da profecia não tenha a ver com os poderes normais do raciocínio humano, pois é algo muito superior, tal fato não impede que qualquer crente possa exercê-lo, ainda que alguns os façam de maneira limitada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Okay? Então, observe. O dom da profecia, então, quando você profetiza as boas novas para as pessoas, né, você pode usar um pouco do seu intelecto e a revelação e o apoio do Espírito Santo ali para te guarnecer nesse momento que você está evangelizando. E tem aquela profecia que é uma revelação sobrenatural de Deus também, né? Que vai trazer fatos futuros. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 5, a doutrina do homem, antropologia, tópico 1, a origem, criação e natureza do homem. Vamos responder as seguintes questões. Quais os 3 fatos relacionados com a origem e criação do homem? Quais os 3 elementos que distinguem a natureza do homem? Amém? Observe, amados, a doutrina do homem, nós já fizemos um estudo mais minucioso em cima desse assunto. Então, depois nós vamos deixar a referência quando nós formos tratar, para você voltar nas aulas anteriores para se guarnecer melhor. Amém? Use esse material, amados, para evangelizar, né? Estude com uma pessoa que você conhece, com seu amigo conhecido, para que ele também tenha a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque isso é a nossa missão e nossa responsabilidade, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Vamos usar esse material para esse sentido, ok? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa o seu questionamento que nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.